Bom, meu nome é João Matheus e eu estou apresentando o trabalho da disciplina de circuitos digitais, referente ao laboratório 8. No caso, esse circuito pede que a gente implemente um contador de ordem crescente até o valor qualquer colocado na entrada A, que seria essa entrada aqui. Ao atingir o valor da entrada, o contador deverá entrar em ordem decrescente e contar até o limite inferior, que seria o zero. Então a gente tem um limite superior, que seria esse A, e o limite inferior, que seria o zero. E ele deve ficar alternando entre isso, entre crescente e decrescente ao atingir esses dois limites. Eu também tenho uma porta EN, que é responsável pelo enable, então se ela tiver a partir do momento que ela está ligada, ela liga todos os meus flip-flops e diz que o circuito está funcionando. Se ela estiver desligada, recebendo valor baixo, o circuito fica parado, pois eu desligo meus flip-flops. Eu tenho um CLR também, que serve para dar o clear. Quando ela estiver acionada em nível alto, o contador deverá imediatamente exibir o número zero, pois assim ela vai zerar todos os meus flip-flops e emitir esse sinal. Ele dá algumas limitações de CI, que são portas AND, NAND, NOT, OR, e ele dá um comparador também para a gente. Ele dá o 7448, que seria o decodificador, porém eu estou utilizando o 7447, que faz a mesma coisa. Então, indo para o circuito, nós teremos esse circuito. Aqui, uma das coisas, acho que a coisa mais importante desse circuito seria o controle de estado. Mas como você fez esse controle de estado? Eu criei um CI, onde ele vai associar meus limites superiores com meu estado atual e meu estado futuro. Então, vamos lá. Nesse CI, eu tenho a minha seguinte tabela verdade. Eu tenho aqui 0, STDA é estado atual, input é o estado futuro. O 0 representa crescente e o 1 no estado atual e no input representa decrescente. Então tem aqui, se nenhum meu limite superior nem meu limite inferior foi acionado e ele está em forma decrescente, ele está em forma crescente, ele permanece de forma crescente. A mesma coisa, se meu limite superior e meu limite inferior não forem acionados e ele está em forma crescente, decrescente, ele permanece decrescente. Então aqui é decrescente, aqui é crescente. Se nenhum limite foi acionado, ele permanece na mesma, no mesmo estado. Já se meu limite superior não foi acionado, meu limite inferior foi acionado e ele está em forma crescente, no caso quando eu tiver de zero no display e estiver crescendo, eu quero que ele não altere. Por quê? Porque eu vou estar em zero e ele ainda vai chegar no limite superior. Então eu só quero que ele mude quando o meu limite superior for acionado, nesse caso aqui. Como é o limite inferior que está sendo acionado, eu não quero que ele mude. Então ele continua constante o limite. Já aqui, eu tenho um limite superior, não foi acionado. Tenho que o limite inferior foi acionado e ele está decrescendo, no caso ele está contando 2, 3, ou 2, 1, 0. Acionou meu limite inferior, está decrescendo, eu quero que ele mude, porque eu quero que ele chegue em A de novo. Então ele sai de 1 para 0 para alternar isso, e com isso ele começa a contar de forma crescente, certo? Já que meu limite superior foi acionado e ele está contando de forma crescente, ó. Então ele está, digamos que o meu limite superior é 9. Ele está 8, 9, aí acionou. E ele está contando de forma crescente. Então eu quero que no próximo pulso ele faça assim: mude o estado, que agora eu quero que você conte da crescente. Então ele vai mudar e vai contar da crescente. E assim foram feitas para os outros casos, né? Então eu espero que tenham entendido essa parte do controle de estado. Eu usei um flip-flop aqui para fazer esse controle. Então eu tenho STDA aqui, né? Estado atual e estado futuro. Então, se eu ligar meu circuito... outra coisa. Aqui é um contador síncrono, certo? Tendo que em vista que é um contador síncrono, para fazer o incremento e o decremento, tornar decrescente e crescente, eu utilizei a soma e a subtração, certo? Onde aqui, quando ele estiver contando crescente, ele vai fazer soma, quando ele estiver contando decrescente, ele vai fazer subtração. Isso aqui é um MUX, que é constituído de portas AND e OR.
Então eu fiz a utilização porque eu me baseei que eu poderia utilizar também vários CIs para criar um MUX. Então quando aqui é acionado ele joga a adição, quando não é acionado ele joga subtração e assim vai, certo? Então eu tenho adição e subtração aqui. Então feito isso, eu coloco meu circuito para rodar. A gente tem os comparadores aqui, onde eu estou comparando as saídas dos meus flip-flops com as saídas dos meus flip-flops com os vetores de entrada, que seria B0, B1, B2. E aqui eu tenho os meus limites, né, que são definidos, onde eu tenho o meu limite M, que é para ser LS, na verdade, que é para ser limite superior, e o LI, que é o limite inferior, que seria comparado, é um comparador com zero, que é um circuito que o professor também deixa utilizar. Então, fazendo isso, eu posso ligar o enable aqui e ele começa a contar. Quando ele chegar no número 9, ele vai começar a decrescer. Chegando no número 0, ele vai até o 9 de novo. Então, eu posso colocar aqui com o 8, vai até o 8, certo? Então, com os... Pronto, agora. Um 4 até 0, um 6 até 0 e ele fica nesse loop infinito, certo? No decorrer da minha entrada. Também pode ser um número maior. Só que aí esse é um display, esse daqui é um display, não é o display hexadecimal, certo? Então, essa foi minha saída, certo? Foi meu circuito. Acho que a parte mais importante do circuito frisar seria o controle listado, onde eu tenho esse flip-flop fazendo esse controle aqui, e eu usei essa configuração do JK, certo? Uma coisa importante se notar também, que eu coloquei uma note aqui, ó, e ele ficou alternando entre essas entradas, certo? Então, espero que não tenha alguma dúvida. Qualquer coisa a gente se encontra no debate.